Fala galera, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Bora dar sequência nas lives. A gente está aqui com esses conteúdos para tentar ajudar o empreendedor, tentar ajudar o empresário brasileiro a pensar diferente, a sair da casinha. Hoje eu vou estar com um cara que é uma das maiores referências do mercado. Vai ser um prazer falar com ele. Cara, eu acho que vai agregar muito, muito para vocês. Outra coisa também, opa, deixa eu já mandar o convite aqui. Outra coisa também, pessoal, pode ir mandando sugestões também, o pessoal que está acompanhando e quiser que a gente fale com alguém, de algum cenário específico, ou que a gente chame alguém específico para tirar as dúvidas, é só falar, galera. Deixa eu mandar o convite aqui pro Ale, 2 segundinhos, eu já dou sequência aqui. Pera aí, aqui. Deixa eu ver quem tá aqui da galera, vamos lá. Opa, o Ale já chegou. Fala, Ale, tudo bem? Opa, tudo bem? Pô, hoje foi rápido, geralmente demora um tempão pra entrar, a galera fica toda perdida, mas você já tá aí, pronto pra dar show pelo jeito, olha lá. Não, cara, eu paro o que eu preciso fazer aqui, bicho, para poder falar com você. Pô, que isso. Ale, deixa eu tentar te apresentar pra galera, falar um pouquinho de você. Ah lá, foi só falar bem que a internet já começou aqui. Ale, tá escutando legal? Pá, tá travando, agora voltou. Acho que voltou aqui, né? Voltou, Aí, bora? bora. Ale, deixa eu tentar te apresentar um pouquinho pra galera. Bora, tô ouvindo aqui. Ale Bossan é um cara que tem aí uma experiência enorme de mercado, é um cara referência para mim. Já tentei contratar ele, já tentei contratar ele para consultoria aqui, a gente acabou se conhecendo em projetos aí nessa estrada que a gente está acompanhando, criando junto aí, vamos dizer assim. Recentemente participamos de um projeto junto de podcast também no Mercadão, foi sensacional. É um cara que é consultor de negócios, um cara que é responsável por estratégias de crescimento, gestão de crise, gestão de rede de grandes empresas. É um cara que é referência no mercado. Só que, Ale, conta um pouquinho mais de quem que é esse cara fantástico aí, que esse sorrisão, doido para contribuir, para trazer o máximo de insight para essa galera. Conta um pouquinho do Ale para a galera. Ó, cara, antes de mais nada, obrigado pelo elogio, pelo carinho, né? Para mim é sempre bom estar junto a vocês. Eu considero vocês, a empresa de vocês, uma das mais estratégicas e inteligentes do mercado digital. Tenho acompanhado de perto o desenvolvimento desse negócio que vocês implantaram, né? A D3 crescendo muito e é isso aí. Eu sou um cara, eu me formei em propaganda e marketing há 25 anos atrás, me formei novo, né? E eu venho de um tempo em que a propaganda off é, é o que dominava, só existia o off, você não tinha o online, né? Então era muito comum as estratégias se resumirem a branding, mídia. Em mídia você tinha poucas opções também, você tinha poucas revistas, poucos jornais, televisão, TV assim era a Rede Globo e as outras abaixo, né? Então eu venho de uma era em que o offline dominava, né? E passei nesses 25 anos por toda essa transição do off para o on, até a gente chegar nesse mundo estratégico, né, meu? Cada vez mais, olha, estava conversando isso hoje aqui com o pessoal da Dom Cabral, né? Não tem um dia que não seja necessário você estudar novamente, você se atualizar. Impressionante. Quando a gente acha que sabe alguma coisa, vem alguém que sabe mais que a gente. E tem que aprender a viver isso, né? Isso é o mundo estratégico, né? E é um mercado exagerado, né? A evolução consistente, né? Quando a gente acha, agora eu sou especialista nisso, essa própria profissão se atualiza de uma forma muito rápida. A gente não tem mais o direito de vou me acomodar aqui, vou sossegar aqui, né? Não tem mais essa opção. Se você sossegou de alguma forma, você está fora do mercado, né? E esse é um paradigma, é difícil, porque quando a gente estava conversando, você se lembra aí, semana passada, nós estávamos conversando sobre onboard nas empresas, né? Ou seja, o desafio que a gente tem no mundo moderno hoje de quebrar uma cultura atual dentro do nosso negócio já e colocar uma nova cultura, né? Porque não é só questão de captar ou capturar informação, não é só eu estudar ou eu me informar, é eu me capacitar e ter a condição de capacitar meu time, né? Sensacional. O Ale,
Qual que é o meu intuito dessa live aqui? A gente sempre tenta trazer o máximo possível para a realidade para a galera. Então, eu vou tentar fazer algumas perguntas e queria que você, como estrategista de mercado, tanto de empresas que estão começando, de empresas que já são autoridades, de empresas que já estão de nível multinacional, algumas coisas que eu considero ideal. Se eu tiver errado, você me bate aqui e coloca os pontos certos. Mas eu vou jogar algumas coisas, você responde se faz sentido ou não, para a gente tentar ajudar a galera mais na prática. A Vamos primeira embora. pergunta que eu tenho é tipo assim, a gente vê muitas empresas criando um produto e dando para o mercado e falar, ó, isso que eu fiz é sensacional, isso eu quero vender, vou ficar rico com isso. Só que muitas das vezes não é uma dor de mercado, não é um problema que o mercado tem, não é uma necessidade, não resolve o problema de ninguém, isso não vende. Às vezes é até um negócio super bacana, um negócio super foda, vamos dizer assim. Só que não vai. Conta um pouco disso, o que você acha disso, se faz sentido, porque antigamente era muito assim. Eu criava um produto e o mercado aceitava. Hoje já não é mais assim, por nível de concorrência, por nível de demanda, por nível de informação, sei lá. O que você acha disso? Isso tem a ver com a nossa conversa anterior, né? Quando a gente estava lá na era offline, o offline nos limitava muito a capacidade de informação. Era difícil eu pesquisar no offline. Eu tinha que contratar um instituto de pesquisa para desenvolver um produto. Ah, quero fazer um óculos novo. Tá bom. Então eu contratava um instituto de pesquisa, gastava uma bala de dinheiro e ia obter informação disso aqui. Isso demorava 6 meses de informação, 6 meses para desenvolver um produto, 1 ano para estar no PDV, né? Eu falava assim, não sendo tão genérico, mas 2 anos entre uma ideia e um produto à venda, né? O que acontece é que hoje, cara, você é especialista nisso. Hoje, no canal digital, você testa produto que na maioria das vezes nem existe. Ou seja, eu testo a demanda disso aqui no universo digital, com uma boa empresa. E olha só o dropshipping, por exemplo. E às vezes, necessariamente, eu não preciso nem ter o produto. Eu posso vender o produto de outro. Então, é tudo muito louco, né? Esse paradigma de forçar produto goela abaixo, eu acho que nunca mais isso vai ser desse jeito. As empresas descobriram como conversar com os seus compradores ou com os seus prospects, né? E isso é muito rico, né, meu? Eu estava vendo agora, eu estava assistindo aqui um documentário da Segunda Guerra, e Segunda Guerra Mundial, enfim, uma parte histórica, né? Pô, aparecem personagens da indústria automobilística, né? Por exemplo, Ferdinand Porsche. Pô, o senhorzinho Porsche está lá naquele tempo antigo, já desenhando o carro, já desenhando, enfim, produtos, né? Isso perpetuado até hoje, mas, cara, isso veio lá de trás. Hoje em dia, ninguém implanta um produto goela abaixo da noite para o dia. Tem que usar a informação que vocês têm, principalmente no digital, né, meu? Não, e o grande diferencial é isso, o digital consegue te dar essas informações. Se o mercado necessita daquilo ou não, pesquisa boba. Se a gente for no Google Trends, a gente sabe que tem uma coisa que é uma dor nova do mercado. Se tem muita pesquisa sobre algo, já te dá um insight se você pode criar o produto daquilo ou não, né? Automaticamente, é até a próxima pergunta que eu ia te fazer. Quando a gente Tá. identifica um problema de mercado, um gap de mercado, pode ser também o meu grande diferencial. Que muitas empresas hoje têm muita concorrência, tem tudo, acaba sendo muito igual. O grande diferencial é justamente a dor do mercado. O que você faz para solucionar aquela dor, aquele problema? Qual que é o teu produto ou serviço que resolve aquela dor latente, vamos dizer assim? Acho que achar o grande diferencial também já é depois de entender o que o mercado precisa, como é que eu vou solucionar essa dor? Acho que isso já começa sendo um diferencial também. Estou errado ou estou Sim. no mesmo? Olha esse cronograma. Já a gente está aqui numa live para ajudar pessoas, né? Ajudar pessoas no mundo dos negócios. Então, olha que timeline legal que a gente está construindo aqui ao vivo, né? Primeiro, entender o que o mercado precisa. Segundo, se o que o mercado precisa é uma força que eu tenho ou uma fraqueza, independente de ser uma força ou uma fraqueza, é uma oportunidade. Se for uma força, é uma oportunidade de velocidade, de eu entrar ou reinventar um negócio que eu tenho domínio. Se for uma fraqueza, é a oportunidade que eu tenho de corrigir a minha rota, realinhar aquilo e fazer aquilo dar certo. Por quê? Porque no crescimento, ela tem que ser uma linha, mesmo que seja tênue, ela tem que ser uma linha constante, uniforme, quanto mais uniforme e constante, né? Não dá para a gente empurrar o problema do crescimento para baixo do tapete. Então é legal quando você está abordando, Negar, essa questão toda da ter informação e usar a informação a favor. Por quê? Porque a gente está dizendo que não custa dinheiro
você descobrir o que o mercado precisa e também não custa dinheiro realinhar o seu produto ou o seu serviço para oferecer o que o mercado quer, né? Hoje não é tão mais complicado nem tão mais caro, né? Eu acho que é muito mais preconceito. Olha que louco isso, ó. Eu vou perguntar para você agora. Quantas vezes na tua vida profissional você não entrou na tua empresa e alguém levantou o dedo e falou assim, cara, eu acho que isso não está indo bem. E você não ficou meio puto? É normal Bravo. acontecer. Já Cara, aconteceu? como que esse cara tá falando isso, né? Pô, eu tô aqui há tantos anos, tal. E é grande oportunidade, né, cara? Na Suíça há 40 anos. Como é que você vai querer me ensinar? Justamente há 40 anos que essas coisas são feitas diferentes, né? Sensacional. Outra coisa também é saber muito bem para quem você está falando, né? Saber quem que é o teu público ou quem é o público que você quer atingir, o público-alvo, né? Porque isso eu também desenvolvi tudo isso, fiz a pesquisa, tal, gap do mercado, produto, bacana, beleza, tem um diferencial. Para quem, de fato? O quanto que eu conheço do meu público? Quanto que eu conheço financeiramente o meu público? Quanto que ele pode comprar o que eu estou prestando, serviço ou produto? Quanto que eu estou colocando no mercado? É classe média alta, baixa? Para quem que é, sabe? Por quê? Eu tenho que saber como precificar, eu tenho que saber como que eu vou atacar, eu tenho que saber onde eu vou atacar. Então, eu também conhecer bem o meu público faz toda a diferença. Cara, faz toda a diferença e muitas das empresas, e nós também, muitas vezes subestimamos a informação de quem é o consumidor ou de quem é o comprador. Porque nem sempre, olha só, primeiro ponto que a gente tem que desmistificar, o consumidor não necessariamente é um cara que está disposto a consumir a todo momento. Então, de cara, a gente tem que jogar fora essa... não gosto mais do termo consumidor, né? Eu gosto muito do cara da audiência, né? Porque se ele vai consumir ou não é consequência do tanto que eu vou atrair esse cara. No digital vocês fazem isso muito bem, né? É aquela história da jornada, né? Eu vou alimentando o cara com sonho, alimentando o cara com as dores, sanando as dores do cara, até determinado momento que a compra acontece, não a venda acontece. Porque, cara, Legal. venda não acontece mais. Esse negócio de falar, ó, é hoje, é agora ou nunca, o consumidor está pronto para falar nunca. Tá mais fácil para ele falar. Porra, se é agora ou nunca, bicho, significa que esse estabelecimento está apertado. Então eu vou esperar ele falar nunca, nunca mais. Né? Então, é um aprendizado importante. Assim, e não pode subestimar a jornada e a experiência do cliente, porque é ela cada vez mais, principalmente dentro dos CRMs, é ela que vai cada vez mais determinar a qualidade, né? Os desejos, os anseios do meu cliente. Antigamente, cara, era assim, antigamente, quando eu falo antigamente, parece que eu tenho 200 anos, não é isso. Mas é 49, né? Mas há 30 anos atrás, vamos diminuir um pouco a régua. Há 30 anos atrás, cara, os consumidores eram tratados na comunicação como faixas etárias ou classes sociais. Então era assim, de 12 a 18 anos, de 19 a 30, de 31, cara, não tem mais nada, né? Hoje joga isso tudo fora. E eu tenho questionado, do Negar, o seguinte, joga fora muito essa história toda da classificação financeira. Por quê? Porque o dinheiro no Brasil ficou muito volátil. Tem muito cara comprando coisas bala, coisas caras. A indústria de luxo no Brasil tem se aproveitado muito de um novo cliente que ganha dinheiro muitas vezes de maneira até informal e que tem um desejo de compra maior do que o cara AAA. Né? Sabe aquela história que a gente ouve do cara entrar na concessionária da Land Rover com um saco de dinheiro? Sabe? O cara tem vontade de entrar de chinelo na Porsche e entra, bicho. Né? E entra. Outra coisa, tipo, isso também acaba... A gente também tinha muito medo antes. Eu tive muito medo quando eu fui empreender. Cara, meu concorrente é gigante, eu tenho 10 concorrentes e tudo mais. Só que está muito claro, de novo, as oportunidades que a gente tem. Principalmente por isso. Cara, eu estou falando de empresas digitais que às vezes estão pensando de forma... No passado, igual você falou, um pensamento de, pô, mas sempre foi assim, sempre aconteceu, sempre deu certo. Imagina tanta oportunidade que tem no mercado tradicional, vamos dizer, que nem é no digital, que nem está nessa loucura de inovação, de trazer coisas diferentes. Eu fico imaginando o mercado tradicional, o quanto de coisa não tem, de buracos de mercado que o cara pode atacar. Então, de verdade, eu não consigo acreditar que não tem mais espaço para todo mundo. Eu falo, cara, não,
não é assim, não tem cliente para todo mundo. Cara, eu, de verdade, eu posso estar totalmente errado, você pode me corrigir, se tem autoridade para isso. Cara, eu acho que tem espaço para todo mundo. Acho que dá para ter, dentro do mesmo nicho, diferenciais para cada um, sabe? Eu acho que tem muita coisa boa quando a gente fala de empreendedorismo, mas quando a gente fala de empreendedorismo consciente, de planejamento, igual a gente está falando aqui. Vamos procurar os buracos que tem e daqui atacar. Eu acho que tem muita coisa boa, mesmo no concorrente. O concorrente pode ser, às vezes, muito maior, que ele vai ter. Quanto maior, mais espaço ele dá para a gente atacar, mais ruim ele vai ser em algum cenário. Se ele é novo, ele vai ter, de repente, um atendimento, um algo mais personalizado, mas ele vai falhar numa grande escala. Sempre vai ter oportunidade. Isso eu acho que tem oportunidade para todo mundo. Faz sentido para você? Cara, faz total sentido. Tanto isso é verdade que a gente assistiu o Nubank como um dos cases de crescimento no sistema financeiro do Brasil, né? A palavra do jogo é velocidade. Eu tenho dito isso em todos os lugares que eu frequento e que eu sou convidado a palestrar. A palavra do jogo é velocidade. E velocidade é o que determina quem vai ganhar o jogo. Até porque um cara muito maior, uma empresa muito grande, muito parruda, ela para tomar uma decisão, submeter a um conselho administrativo, a um conselho consultivo, isso demora um mês, para depois, enfim, toda empresa grande é mais lenta que a pequena veloz, né? Então, se você não é grande, se você está começando, é fundamental que você seja veloz. Veloz em quê? Veloz na tomada de decisão, veloz na montagem da tua estrutura, dos teus parceiros, se acople a pessoas rápidas, se acople a pessoas solucionadoras, né? Monte um time pequenininho, mas um time veloz. Por que veloz? Porque se você também testar rápido, e aí outra quebra de paradigma, se você testar rápido e não der certo rápido, você já refaz o caminho. E aí, cara, mora um negócio que você falou assim, a gente vem dessa cultura, a cultura do offline era muito assim, era muito do se fizer e errar, errou para sempre. Acabou. Então é assim, acabou, meu, é cemitério de marca, era cemitério de marca. Então, o cara, bicho, ele tentava um produto, não dava certo, se um diretor comercial propusesse produtos há anos atrás e esse produto não emplacasse, por motivos que não dependessem da área comercial, pode ser mercado, marketing e tal, muitas vezes custava o emprego do cara. Com certeza. Então, você imagina que a gente tem que jogar isso fora e mudar hoje para tentativa e erro o tempo todo, sem sofrer, né, cara? Outra coisa que você deu uma deixa aí que foi muito top, quando a gente fala de começo, aí tipo, parece que só no começo funciona isso, mas eu acho que funciona mais depois quando você cria uma estrutura e começa do médio para o grande. Parcerias, né, cara? Nem que seja parceria comercial, parceria terceirização de prestação de serviço, não sei, mas parcerias de fato, primeiro para começar e depois para dar escala também. Eu acho que não tem como não dar escala se não tiver as parcerias certas, se não tiver aquele, sei lá, como que eu posso falar? Aquele circuito que todo mundo joga junto, todo mundo quer crescer junto, sabe? Isso também Sim. é uma deixa sensacional. Cara, é sim. E isso, a conexão, né? Que no mundo hoje a gente chama isso de conexão, né? As conexões, elas também estão ficando velozes. Então, se você não tem uma boa rede de conexão, então vamos lá, você está começando um negócio agora. Primeira pergunta, né? Ale, tem que empreender? Cara, a gente tem que empreender o tempo todo na vida. A vida é empreender, não é? Você para sempre você empreende na tua casa, na educação dos teus filhos, é um empreendedorismo pleno. Né? Então, assim, você está começando a empreender, dica número 1, seja simples. Arroz com feijão, faz bem feito o que é simples. Sem muita teoria, sem muita regra complexa, Começa, faz o básico bem feito. E faz junto com pessoas. Aí entra esse assunto que você está falando importantíssimo da conexão. Se conecte a pessoas de boa intenção. Sabe? Monte um time que realmente gosta de você, que pode trocar com você com velocidade. Né? Nada também, uma coisa que eu tenho visto na prática, assim, nada de sardinha acoplar a tubarão, sabe? Tem que tomar cuidado com isso. Porque, cara, o tubarão sempre é voraz. Muitas vezes, cara, Douglas, eu tenho visto muitas vezes, principalmente no mundo de startup, uns caras com umas putas ideias legais, projeto legal, o cara tem tudo, ele é um gênio. Ele não tem o que? A grana. Aí ele arruma um sócio investidor que tem grana. Cara, daqui a pouco, ele não vai ser mais dono do negócio, porque o cara da grana vai tirar ele. Né?
Então, A gente comentou isso com você quando a gente falou da escola, com a proposta que a gente teve. Eu falei, cara, os caras querem comprar tudo, na hora que você vê, o cara vai lá, faz um aporte, faz outro aporte, na hora que você vê, você não é mais dono do seu negócio, sabe? Isso é muito doido, cara. Isso é muito doido. por isso que eu gosto muito assim. Eu acho que você tem que empreender, você tem que se cercar de pessoas que, de um jeito ou de outro, também estejam num momento e numa ambição muito próxima à sua, né? Para depois escalar. Quando você tem um momento da estruturação, que é a base, que é quando você vai estruturar o negócio de maneira simples, começa a rodar, e depois tem o momento da escala, que aí é voraz. Mas eu gosto de guardar a sardinha para a sardinha e o tubarão para o tubarão, sabe? A hora que é para Legal. ser voraz, aí sim, aí você também é tubarão, né? Porque Você também também é tá no uma mesmo jogo. sacanagem. Você tá Aí disposto a a gente, jogar igual, né? pô, aí você joga com dinheiro, você joga bem, né? Um negócio que voltou a se falar bastante, que há um tempo atrás, de verdade, parecia que não era prioridade e era a maior prioridade de todas. O cliente e colaborador. O colaborador acaba sendo nosso primeiro cliente. Então, esse cara satisfeito aqui dentro é um cara que vai fazer a diferença para o negócio rodar e tudo mais. E, cara, satisfação máxima para o cliente. Se preocupar com o cliente. Se preocupar com o cliente, muita gente acha que é falar amém para tudo, concordar com tudo. Não, a gente sempre se posiciona e tudo mais. Mas satisfação do cliente. Pensar nele, pensar nas dores dele, pensar de como você, de fato, resolve o problema dele. Eu vi isso muito tempo sumido do negócio. E agora eu voltar à tona com tudo. Por mais que esteja bombando tecnologia, SaaS, o que for, o negócio rodando, acontecendo, mas voltou muito a se falar de colaborador e satisfação do cliente. Graças a Deus, na verdade. Eu acho que Assim, é um nicho que eu gosto muito, onde eu gosto de transitar. E, cara, eu acho que é o que vai também definir os próximos anos aí também. é verdade. Eu vejo assim, ó. Dai à máquina o que é da máquina e dai ao humano o que é do humano, né? A máquina faz bem o papel da máquina e o humano faz bem o papel do humano. Então, o que acontece é que nessa história toda principalmente com automação, as empresas na velocidade e na voracidade de automatizar, começaram a colocar máquina para fazer o que é de gente e gente para fazer o que é de máquina. É simples assim. Meti o pé em Então, tudo aqui, né? né? Oh, boa. Meti o pé aqui. Bora, vamos lá. Desculpa Boa, cortar esse raciocínio. não, mas nem cortou aqui. Então, assim, ó, primeira coisa, não mistura o que é da máquina, o que é de tecnologia, inteligência artificial, que fique com a tecnologia e com a inteligência artificial. E o que é humano, que fique com o humano. Por quê, cara? Porque decididamente, a opção pela compra, ela pode até acontecer por uma indução robótica, por uma inteligência artificial, tal. Mas quando existe o problema, a solução do problema, ela vai cair na humanização. Não tem jeito. Agora, traz isso para dentro da tua empresa, né? Se a gente que presta serviço, que tem equipes, que tem pessoas, tal, cara, a gente depende diretamente da energia dessas pessoas, você depende da vontade dessas pessoas, você depende do comprometimento dessas pessoas. Então, acho que a gente foi para o extremo, foi para a era da tecnologia e agora o mundo começou a dar mais importância realmente para a humanização, né? Assim como está voltando forte, vindo forte essa história do ESG, do meio ambiente, nós temos que ficar atento, mas é sempre um movimento. Cara, eu gosto do equilíbrio. A máquina o que é da máquina e as pessoas o que é das pessoas. Né? Olha, outra coisa, eu fico imaginando, eu não vivo tanto isso, tá? Não é um cenário que eu entro muito, que raramente eu tô conversando sobre isso, de fato, com o meu cliente. Cara, educação financeira, planejamento financeiro ou uma assessoria financeira para ajudar esses caras. Eu sempre soube que, por mais que o meu sócio é um gênio das finanças e tudo mais, desde o começo a gente sempre soube que teve alguém que era melhor que ele, melhor que a gente. Então a gente, desde o primeiro dia, desde o primeiro freelance, a gente paga uma assessoria para ter clareza de números, para ter clareza do próximo ano. A gente trabalha com recorrência, então a gente consegue ter uma clareza muito fácil do que a gente vai ter no final do ano, no final do ano que vem, que a gente calcula nosso churn, nossa LTV e tudo mais, então fica fácil a gente prever o que está acontecendo. E eu vejo pouca gente falando disso, mas você que vive de fato, que está com essa galera que acaba pegando o geral da empresa, não só mais o marketing que eu pego, como é que está isso? Como é que está essa educação financeira da galera? Olha, educação financeira tinha que ser matéria de base nas escolas, né? Eu acho que a gente tinha que estudar português, matemática e educação financeira, porque a educação financeira talvez seja a ciência que mais interfere no emocional de uma pessoa, né? Porque
É simples. A tua relação com o dinheiro, se ela for uma relação bem sucedida, emocionalmente você vai ser um cara bem resolvido. Se essa relação financeira com o dinheiro for mal sucedida, dificilmente você vai ser um profissional com as emoções equilibradas, né, meu? Então, para mim, de cara, assim, eu sou muito a favor da educação financeira dentro do ensino básico, né? Eu sou a favor também nas escolas, de ensinar compra e venda, comércio, moeda. Acho que as crianças, naturalmente, têm uma tendência grande e se perde muita oportunidade de informar jovens preparados para o mundo dos negócios, né? Quando a gente vai para as empresas, cara, isso piora, porque, de um modo geral, bicho, a gente só se preocupa de um dinheiro que entra. A verdade é essa. A gente fala assim, mas aquela empresa tem um diretor financeiro, tem um gerente de contas, tem... Mas isso é 5% do Brasil. Os outros 95% sou eu, empresa, que soma o que entra e não sabe o que sai. Não, né? Ainda mais num país como o nosso, que você tem variáveis de impostos, cascata tributária, uma confusão toda. Então, para quem está começando, nem que seja uma simples planilha de Excel com o dinheiro que entra e dinheiro que sai. Mas, cara, não tem como tocar nenhum negócio se não tiver um norte financeiro, bicho. Olha, para essas coisas eu sou um cara muito chato, cara. Porque eu acho que, cara, tá muito fácil. Tipo, verdade, às vezes alguém pode me xingar e tal, mas eu acho que tá fácil, cara. Tá tudo no YouTube, tá, cara, você digitou lá como fazer uma planilha, como controlar meus gastos, como fazer não sei o quê. E a gente vê a gente ainda cometendo erros de misturar dinheiro da empresa com vida pessoal, sabe? Cara, eu sei que para algumas pessoas, pô, eu não consigo separar. Cara, se você não separar, você tá ferrado. Você tem que separar, você tem que fazer as contas certas. E de verdade, eu sou muito crítico quando a pessoa. Eu sei que, tipo, posso ter. Sei lá, tá falando besteira, mas, cara, tá muito fácil o acesso. Tá muito fácil. Cara, tá. Não dá pra falar que não sabia. Sei lá, eu fico incomodado com isso. Uma coisa que me incomoda muito, Ale. Tá sim. Você vê, por exemplo, que tem influenciadores meninos aí no YouTube com milhões de seguidores, enfim. A molecada ensinando a mexer com dinheiro, né? E hoje você tem Finclass, enfim, o tempo todo. Né? Na verdade, bicho, a gente tem uma cultura no Brasil, é verdade, a gente gosta muito da coisa pronta, né? Eu não acho que o brasileiro acho que o brasileiro é guerreiro pra caralho. A gente é muito guerreiro, não é pouco, não. Mas nem tudo é pronto, né? Nem tudo está pronto. O financeiro é um problemaço hoje em dia. Um problemaço, porque imagina um país com a inflação que vai agora para 13%, 14%, cara, se errar um fluxo de caixa, quebrou a empresa. Ferrou. Isso é verdade. Né? Cara, isso é muito doido. Outra coisa que eu acho outra coisa que eu fui muito cético durante muito tempo e hoje faz diferença total para mim, cultura da empresa. Cara, eu não vou mentir, quando a gente começou, a gente não estava nem aí para cultura, para missão, visão, valores. Cara, vamos embora, vamos resolver o problema do mercado, vamos cair para dentro e vamos ser diferente. Foi muito legal. Chegou no nível que a gente está estagnado, a gente não cresce mais. O que está acontecendo? Por que daqui não vai, sabe? Cara, a gente identificou que era contratações, que era a cultura da empresa, que não estava claro, que a gente tinha que, de fato, passar a mensagem que a gente queria. Cara, coisas que eu nunca falei, por exemplo, propósito, o que a gente quer, porque a gente começou, o que a gente quer fazer, mas deixar muito claro a cultura. Porque o único jeito de crescer era se a galera comprasse a mesma briga que a gente, comprasse a mesma ideia, e principalmente também, quem estivesse entrando na mesma cultura, na mesma pegada. Porque para crescer a gente precisava de mais gente, precisava crescer o time. E foi uma coisa que foi muito dolorida para mim e para o Derek. E a gente também, para reter os grandes colaboradores, para reter a galera sensacional, você conheceu o Victor aqui, cara, a gente engatou e foi estudar partnership para começar a, de alguma forma, esses caras comprarem parte da empresa, comprarem com serviços, com resultados, para mostrar, cara, dá para você empreender aqui dentro, dá para você ser dono aqui dentro. E o Victor foi o primeiro dessa experiência, foi sensacional. Muito bom. Mas também, a gente também teve que se reciclar muito. E, cara, e pra gente, de novo, que está acostumado com cultura startup, com tecnologia, foi um negócio que foi muito difícil, Ale. Foi muito difícil. Foi enroscado isso. Imagino. Olha, não é com você, é comigo, com todo mundo. Principalmente, cara, startup tem muito disso, sim. Você lembra alguns anos atrás, quando o Google começou a mostrar os escritórios do Google, então tinha os puffs lá, as mesas de pebolim e tal. A gente olhava aquilo, cara, o mercado olhava aquilo e só olhava a parte de lazer do Google, né? Nossa, que sala de descompressão legal, eu queria estar sentado numa mesa assim, onde
o café vem até mim sozinho. Legal, a gente só olha essa parte, né, meu? Agora, o que está por trás daquilo é o seguinte, aquilo só é possível porque a empresa implantou muito bem a cultura. Então, antes daquilo, antes de ser legal, aquela sala muito linda, onde não tem horário para entrar, não tem horário para sair, tem uma cultura de entrega muito bem definida. Lá, missão, visão, valores e obrigações e verdades está muito bem definido. Então, cara, o cara pode sentar lá e ficar descalço e trabalhar de chinelo? Pode, porque ele entregou tudo aquilo que ele tinha que entregar para o Google, né? Então, olhando para esse antes que eu estou dizendo, a cultura, ela é muito mais do que missão, visão e valor. Ela é exatamente o pertencimento. De nada adianta eu reunir meus colaboradores e todos gritarem, pularem e rasgarem camisa, se depois, quando sai dali, o cara falar, pô, eu não gosto do Alê. Cara, não adianta nada. Nós criamos um grande teatro, simplesmente, né? Ao passo que quando você tem a cultura bem definida, o que a empresa é, o que a empresa espera, o que a empresa oferece, o que você precisa ter para atingir tal meta da tua vida dentro da minha empresa, quando isso fica muito claro, e alguém entra na minha empresa, no onboarding, o onboarding muito bem feito faz com que o time nivele por cima. É por isso que você está conseguindo escalar hoje a D3B. Entendeu? Porque o onboarding que você faz é muito bem feito. Então, o teu parceiro que entra, o teu franqueado, o teu representante, o teu colaborador, todos sabem que estão entrando dentro de uma religião, né? E acho que essa palavra religião é muito forte nesse sentido, porque não é ter um emprego. Cara, primeira pergunta, você está afim de estar aqui com... Por exemplo, eu estou afim de estar aqui com você. Nós marcamos uma live, vamos. Podia chover, canivete, nós estaríamos aqui. Porque a gente quer estar aqui, né? Independente de qual é o objetivo comercial disso aqui ou institucional disso aqui, né? Agora, a gente não faz onboard nem dentro de casa. Quantas vezes você contrata uma funcionária na sua casa e a mulher chega para trabalhar, não sabe onde fica nada, não sabe como estão as roupas, não sabe onde estão os alimentos, e aí você chega em casa e fala assim, poxa vida, mas nossa, ela cozinha mal, né? Ou ela passa a roupa mal. Cara, você nem explicou como é que é, né? Essa mulher entrou na tua casa, entrou na tua empresa, você não fez um onboard, então como é que você vai exigir cultura de um treinamento que você não deu, né? Sensacional. Outra coisa também, esse já me incomoda bastante. Eu vejo uma falta de monitoramento nas empresas. Como a gente trabalha com marketing, a gente tem muita clareza de dados, de métrica e tudo mais. A gente acaba levando essa solução para o nosso cliente. Tudo bem. Mas, e no total, como que se monitora, como que se metrifica outros cenários, sabe? A gente acaba tendo que palpitar, não só em marketing, não só levar os dados de marketing, mas a gente palpita hoje para a gente, que é muito fácil a gente palpitar. A gente entra no time de vendas, a gente entra na parte de CRM, a gente entra na parte de prospecção de fato, a parte de nível de como o cara atua do funil dele. É uma coisa que a gente adora muito fazer comercialmente. Mas até ali, beleza. E as outras partes? Como é que a galera está fazendo? Igual a gente sabe que tem dificuldade de financeiro, de administrativo. Como é que monitora o crescimento de uma empresa? Hoje a gente fala muito de growth, né? De crescimento acelerado, a base de dados e tudo mais. Como é que está isso também? O que você vê disso? Se você acha que é muito novo para Rio Preto, que a gente está falando mais de Rio Preto aqui, eu sei que você tem clientes nacionalmente, mas me fala um pouco disso, cara. O que você acha disso também? Como é que tá? Faz sentido o que eu estou falando? Cara, faz todo sentido o que você está falando. Primeiro que não dá para mensurar crescimento se você não tiver número, né? Então vamos lá, pessoal que está assistindo a gente aqui. Como é que eu vou apontar um velocímetro? Meu velocímetro tá baseado em quê? Está baseado na velocidade, na métrica da velocidade. Então, estou acelerando ou não. Então, primeiro ponto. As empresas, muitas empresas, por não ter um histórico de dados, faz meta errada. Mede resultado errado. Por quê? Porque é muito empírico. Então, assim, você quer ver um erro que tem acontecido muito esse ano, cara? Muito, não é pouco, é muito. 2021, na economia, tudo cresceu. No Brasil e no mundo. 2021, tudo cresceu. Pós-Covid, tudo voou. Faltou carro, faltou casa, faltou dinheiro, faltou tudo, né? Aí as empresas fizeram um plano de crescimento de 2022 baseado no 2021. Aí o cara esquece que teve 2020, esquece que teve 2019,
Não estou dizendo que é para basear ou embasar dados na estimativa ruim, nada disso. Eu estou dizendo que também, quando você não tem muito claro os teus indicadores, o risco de você errar é grande. Isso custa a cabeça de pessoas. Né? Então, tá caindo a venda, a culpa é do gerente comercial, diretor de venda. Ele manda um puta cara bom embora. Né? Mas quem desenhou essa meta? A meta foi em função de 2021, de boa. Quem desenhou o resultado em 2021, ó, bicho. A gente vê muito disso, né? Basear metas em dados, tipo, aleatórios, dados que acontecem, sei lá, por sazonalidade. Por exemplo, pandemia. Nunca tinha acontecido antes dessa forma. Como é que eu vou basear, achar que eu vou crescer igual um ano de pandemia e pós-pandemia, sabe? Então, não faz sentido esses dados. Você comparar com os dados de 2019 anterior. Cara, é o que acontecia antes. Mas o mercado mudou muito e tal. Então, a gente vai ter que pôr o desconfiômetro e ir devagar, ver como é que vai ser esse ano, e o ano que vem a gente vai ter que ficar em cima do que foi esse. Não adianta a gente contar com o que vai acontecer, às vezes não acontece, né? É um risco muito grande. E é difícil, assim, porque olha só, quando a empresa vai muito bem, ela via de regra, as empresas que vão muito bem não dão muito ouvido nem para o mercado, nem para os outros. Quando ela vai mal, ela precisa justificar por que vai mal. Isso é uma cultura errada, porque o normal é você, ora vai bem, a hora as coisas não vão tão bem, a hora vai... É um ciclo, ninguém vai bem a vida inteira. E ninguém vai mal a vida toda também, né? O que acontece é que o fato de você não ter indicador faz com que tudo seja subjetivo. Então, eu acho que a meta é isso. Eu acho que o número de clientes a ser visitados é esse. Eu acho que... E a gente vai achando. E, cara, de repente, vai criando réguas que o saltador não consegue alcançar. E, às vezes, você está jogando fora e rifando caras muito bons da sua equipe. Por quê? Porque, cara, planilha é foda, né, meu? Planilha é foda. Você escreve o que você quer na planilha, né? E por trás da planilha tem pessoas. Aceita qualquer coisa. E quantos caras bons que desempenham muito bem por conta de metas mal planejadas são rifados nas empresas, né? Isso acontece bastante. Então, tem que ter dados, né, meu? Um negócio que você falou me lembrou um pouco o começo e época de faculdade. Eu tô enganado, você foi professor universitário, você foi também, não foi? Fui. Um negócio Fui que sim. eu adorava, cara, SWOT, você SWOT. Eu acho aquilo fantástico, de verdade eu Atual, usei muito, acho que faz muito sentido ainda hoje. Eu fui num evento segunda-feira, lá em São Paulo, no Gestão 4.0 lá. Cara, os caras deram uma planilha lá pra gente preencher. Que eu falei, caramba, cara, olha quanto tempo que eu não pensava no meu negócio dessa forma. Quanto tempo que eu não parava pra fazer análise boba, análise, tipo, não boba, que a gente usa até hoje, não é análise boba, ridículo, eu sim. falei, mas uma análise simples. Cara, como é que eu não olho para essas coisas que a gente tá convivendo? Um pouco como que a gente fala quando é estudo acadêmico também é bom, né? Um pouco do negócio raiz também é bom ter, que isso ajuda de fato também, né? Você como professor deve defender a tese de estudar, assim, não sei se defende de fato, mas às vezes também faz sentido o estudo acadêmico, alguma coisa que ajuda muito, cara, ajuda muito. Muita gente critica, mas a gente sabe que ajuda Sim. muito também. Sim. Você vê, a gente está falando de análise SWOT, né? Análise SWOT é uma das ferramentas mais simples que existem na administração de marketing. Há décadas essa ferramenta, extremamente eficiente. E o que é uma boa análise SWOT? É o olhar para dentro e olhar principalmente para as fraquezas, né? E as fraquezas e as forças geram sim oportunidades, né? Quando a gente fala em inovação nas empresas, é até legal puxar esse assunto, porque se confunde inovação com um momento mágico, né? Inovação é aquele momento em que o gênio vai sair da lâmpada tal, e tudo vai acontecer. Cara, muitas vezes a inovação quase sempre sai de boas análises SWOT. Por quê? Porque um ponto de fraqueza que eu transformo numa oportunidade, ela é um processo de inovação. E é muito comum, eu te digo assim, de grandes clientes que eu tenho atendido, quase sempre os melhores projetos saem das ideias mais simples das equipes que já estão dentro, viu? Dos negócios. Dos caras que estão próximos aí, quase sempre são os caras que melhor contribuem para as operações. E as empresas não têm cultura muito de ouvir, viu? Mesa de reunião virou um jogo de vaidade, né? Legal. Então quem manda senta na ponta e quem não quer participar senta no fundo e assim, vai do nada para lugar nenhum. Tem que tomar cuidado com isso. Olê,
Posso ir numa pegada mais pessoal agora? Você Opa, topa? topa Cara, boa. eu sempre pergunto, sempre gosto de saber, por exemplo, se eu fosse começar do zero hoje, se não fosse o Alê com tudo que já construiu, começar do zero, você pensaria em começar empreendendo? Você pensaria em empreender dentro de uma empresa que você teria de alguma forma mais facilidades, mas poderia não ser sempre o dono total, vamos dizer assim? Ou você é contra, você acha que tem sim méritos do CLT e tudo mais? Ou você gosta dos três? Me conta um pouco o que você vê disso. O que que Cara, você acha? Tem uma opinião bem clara disso. eu vou te dizer o seguinte, diz que uma maneira de recomeçar é estudar o filho da gente, né? Então, eu tenho um filho de 14 anos aqui, o Enzo, fico olhando o Enzo aqui pro lado e tal. O que você vai ser quando crescer, aquela coisa toda. Quando crescer, é maior que eu, né, com 14 anos. Mas, cara, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que é muito prudente, primeiro, esse primeiro start da vida, você estar dentro de alguma empresa, alguma corporação, ou próximo a alguém que tenha muito fundamento, porque isso economiza possibilidades de erro num momento da vida que emocionalmente a gente é mais frágil, porque o jovem é mais corajoso, mas a médio prazo, quando a gente apanha, o jovem apanha, ele sente mais, né? Então eu aconselho sempre assim, cara, tem algum negócio que roda bem, está perto de você, por isso que eu gosto muito de investir em operações que funcionam bem, né? A gente vem falando muito sobre franquia, eu e você, né? Nos nossos encontros aqui, em franqueadoras, enfim. Eu gosto muito de aprender dentro de modelos que funcionam muito bem, porque a minha chance de erro é menor. Eu entro num negócio que já dá certo, eu vou aprendendo a dar certo mais rápido. Mas sempre empreendendo. Eu acho que o aprender e empreender é para sempre, sabe, cara? Mas você fala assim para mim hoje, por onde eu começaria? Do nada, lunático? Não. Eu começaria acoplado a algo que já vai muito bem, para que eu faça sucesso rápido, para que eu aprenda rápido, e aí, a partir do aprender, eu empreenderia mais. Ale, sensacional, cara. Tipo, é, cabeça que pensa 10 anos na frente, parece. Às vezes eu fico até sem graça de conversar, que eu falo, outro dia, sabe uma reunião que a gente teve Imagina. aqui? Fazia 2 meses que eu tava me matando com o negócio, e falei, cara, eu não acho uma solução para isso. Você chegou, por que você não faz isso? Queria te dar um soco aquele dia, tão rápido você resolveu o meu problema, Não, eu me cara. senti tão bom igual agora. Ali, Eu cara, posso me sentir calvo, mas não vou me sentir velho. Ale, muito obrigado por ter participado. É um Ah, bate-papo você. rápido aqui, gostoso, para a gente não tomar tanto teu tempo e para a galera pôr de fato em prática, sabe? Muito obrigado pelo teu tempo, eu sei que é muito corrido. Te Imagina. convido para essa semana para a gente fazer um podcast junto também para a galera ver, uma coisa mais técnica também, mais pegado, com mais tempo, a gente pode ficar com horas ali batendo papo. Então, de fato, muito obrigado pela consideração de sempre. Cara, conta comigo porque você inventar, fechado? Olha, eu agradeço, de verdade, eu agradeço mesmo o teu espaço. Você, volto a dizer, vocês têm feito um trabalho excepcionalmente bom na expansão do negócio de vocês. Você, Obrigado, cara. cara, vocês são extremamente sérios. Vocês não vendem gato por lebre, né? Vocês são jovens que construíram um negócio a duras penas, então merece o crescimento, vocês merecem um respeito profissional e conta comigo. E acho assim, o recado que fica para quem está com a gente aqui é que não existe nem o certo e nem o errado. Cada vez mais, o que existe é o movimento. Então, se movimentando, as coisas acontecem, né? Então, muito grato a você. Vamos gravar o podcast. E Bora. uma alegria estar aqui. Um abração, bicho. Ale, brigadão, fica com Deus. Abraço, meu querido. Até a próxima. Valeu. Valeu, cara. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.